Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta. Na aula de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre industrialização e as multinacionais, certo? Primeiramente eu começo falando para vocês sobre a questão do espaço geográfico. O espaço geográfico nada mais nada menos que o resultado da ação homem da natureza. Então, homem e natureza, eles são elementos fundamentais para a construção e a transformação deste espaço geográfico. Ou seja, ele cria e ele produz, ok? Então, a atividade industrial modifica o espaço geográfico. A indústria moderna nasceu no século XVIII, especificamente a partir do artesanato e da maquinofatura. Beleza, gente? Então aí nós temos a importância da industrialização para o mundo moderno, para onde nós chegamos hoje na atualidade. Ok? Então, essa industrialização, ela se intensificou com o uso da máquina a vapor. E aí você tem a maquinofatura. Observe bem que a produção em massa e padronizada, uma coisa mecânica, a produção em série e em larga escala. Nós vamos dividir a indústria em três. Indústria clássica, planificada e tardia. Certo? Na indústria clássica, nós vamos chamar ela dos países ricos, desenvolvidos, das grandes potências mundiais, que eu vou chamar aqueles países do primeiro mundo, que são Estados Unidos e Japão e alguns países asiáticos. Na industrialização planificada, que é no século XX, tá? Nós vamos falar dos países socialistas, onde a economia é planificada, ou seja, ele tem o uso dos meios de produção controlado pelo Estado. E aí você tem os bancos, as fábricas, as fazendas, tudo monopólio e controlado pelo Estado, ou seja, a estatização, tá certo? Então, tudo é bastante centralizado e burocrático, tá certo? Aonde o Estado ele vai nortear a produção e os preços, certo, gente? E, finalmente, a tardia, né? Ou periférica, ou retardária, como é conhecida. Tá? Vamos dar como exemplo o Brasil, indústria atrasada e em relação à clássica, certo? Os países subdesenvolvidos, chamado aqueles de terceiro mundo. Nós tivemos três mundos. O primeiro mundo que eram os países ricos, capitalistas. O segundo mundo que seriam os países socialistas, de economia estatizada. E o terceiro mundo seria os países pobres e emergentes, tá certo? Então, a participação do capital estrangeiro nesses países de industrialização tardia é muito mais presente, ok? E aí nós tivemos as três revoluções ou quatro revoluções industriais, certo? Na primeira revolução industrial a gente vai ter a máquina a vapor, marcante, presente. Na segunda revolução industrial, a gente tem a indústria, a técnica mais complexa, né? Máquinas e motores, tá certo? Mais sofisticados, mais modernos, mais avançados. E aí a gente vai dar destaque na segunda revolução industrial aos Estados Unidos. Tá certo? Na terceira revolução industrial, que ela é técnico-informacional e científica, né? A partir dos anos 90, a gente tem aí os Estados Unidos, né? Com a informática, a telecomunicação. Você vai encontrar o Japão com a robótica e a microeletrônica. A Alemanha aí destaque com a biotecnologia, com a química fina, certo? Então, a indústria altamente sofisticada nessa terceira revolução industrial. Ok? Então você tem aí a presença da tecnologia, né? Maior qualificação do trabalho, ou seja, a mão de obra mais qualificada, onde é prescindível a inovação, a pesquisa, a ciência e a tecnologia. Junto a ela eu tenho a educação. Na quarta revolução industrial, é essa que nós estamos vivendo na atualidade, onde você pode observar muito bem aí a robótica, a nanotecnologia, a biotecnologia, computação quântica, a internet das coisas, tecnologia sem fio, impressão 3D e os veículos autônomos. Tudo isso faz parte da quarta revolução industrial. Ok? E aí você tem, né, para finalizar, você tem a expansão das multinacionais, que é um fenômeno que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, ok? Ultrapassando as fronteiras, ok? Então essas multinacionais, elas se procuram se localizar em países subdesenvolvidos, mas que sejam industrializados, que sejam países emergentes, ok? Então nós temos das 8 maiores empresas multinacionais, né? Ou elas, dentro das 8, eu tenho Estados Unidos e China, que são as maiores empresas do mundo, tá certo? Onde o lucro são em bilhões e bilhões e bilhões
de dólares, certo? Sempre essas empresas elas vão adotar um monopólio e um oligopólio, certo? Então, você tem essa centralização dessas empresas, beleza? Na próxima aula a gente continua, ok?